A paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Isaías, estamos já no capítulo 29. E antes de nós iniciarmos, ora, o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Não se esqueça, você pode se inscrever no nosso canal e acionar o sininho para que seja notificado todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo. Você também pode dar o seu joinha, dar o seu like no vídeo e compartilhar o link do vídeo com quem você quiser. Isso vai ajudar a espalhar a palavra de Deus. Amém, amados? Então, vamos lá. Nós já tínhamos visto alguns capítulos desta primeira grande parte, que vai até o capítulo 35, ou seja, nós já estamos no capítulo 29, o último pedacinho deste grande pedaço que pega a metade, mais da metade do livro de Isaías. Então vamos ver o capítulo 29. Se você ainda não leu, para o vídeo um pouquinho, lê, porque ele é muito importante para nós. Isso vai auxiliar, vai facilitar o nosso estudo. Muito bem, então aqui o profeta está falando, Deus, né, através do profeta, está falando a respeito de Jerusalém. E isso provavelmente aconteceu, dizem os estudiosos, que esta profecia é anterior, um pouquinho antes da invasão de Senaqueribe. E ele fala de Ariel, que Ariel tem vários significados, o nome Ariel tem vários significados, mas aqui ele está se referindo a Jerusalém. Jerusalém tem muitos nomes. Um dos nomes de Jerusalém é exatamente Ariel. Esta palavra, né, ele está mais especificamente relacionada com o lugar onde se levam as ofertas ao Senhor. Portanto, é a cidade santa. E ele fala aqui que este lugar queimará, onde está sendo queimado pelo fogo, pela ira de Deus. A ira de Deus ela vai se manifestar de várias maneiras diferentes. Uma das maneiras que a palavra de Deus fala sobre a ira de Deus é o fogo da ira de Deus. Então aqui ele está falando exatamente sobre este fogo, ou seja, o julgamento está vindo e ao ser julgado, o fogo vai queimar. Quem é este fogo? Este fogo é o exército inimigo de Jerusalém, do Senhor. Ele vai cercar Jerusalém porque Deus está mandando ele fazer isso. Este é o fogo, este é o julgamento, este é o castigo. Ele fala de torres. Jerusalém, como qualquer cidade daquela época, ela tinha que ser defendida através de muralhas, através de torres. As torres eram locais onde os guardiões, os soldados, os arautos ficavam vendo se o inimigo estava ou não chegando. Então, as torres que cercam a cidade, elas faziam parte do sistema de defesa, o sistema de proteção da cidade para evitar que as pessoas entrassem ou saíssem. A cidade estava festiva. Então, na descrição, nós vamos ver que o povo estava festejando, o povo não estava nem aí com o julgamento de Deus. Eles queriam festa, eles queriam se divertir, aproveitar a vida. E quando vem o julgamento de Deus, eles são forçados então a se ajoelhar. Eles começam agora a gemer, eles começam agora a sentir o peso da ira de Deus. E ele fala aqui em sons vindo do solo, ou seja, falas vindo do solo. Existia uma crendice naquela época de que os mortos que estavam enterrados, eles falavam em sussurros e esses sussurros vinham do solo. Ou seja, nós estamos de frente aqui com a menção, com
a manifestação de visionários, de necromantes, de pessoas que ouviam então mortos falando. Significa dizer que aquele que estava festejando agora ia falar que nem um morto, ele ia falar que nem um espírito morto enterrado, falam como se estivessem no solo, né? Enterrados. Esta era a visão do profeta. O Senhor vai intervir, o Senhor não vai deixar que todos desapareçam, todos sejam destruídos. Então, haverá opressão? Sim, haverá opressão. O profeta sempre fala isso, porque Deus sempre fala isso. Haverá opressão, haverá julgamento, haverá um juízo, mas um resto vai sobreviver. Então, aqui ele diz que o Senhor vai intervir, porque eles são instrumentos na mão do Senhor, portanto, eles vão fazer e vão sofrer aquilo que a soberania de Deus está ditando. As hordas inimigas, elas vão desaparecer. Como a gente assopra uma poeira, como o vento assopra a palha, e isso vai para todos os lados, né? Imagine aí uma sujeira no chão, quem varre chão, quem varre quintal, sabe disso, né? Ou quem observa, né, na natureza, quando tem sujeira, folhas, palha pelo chão e de repente vem um vento, aquilo levanta palha para tudo quanto é lado, levanta sujeira, poeira para tudo quanto é lado. Pelo Senhor, apenas pela força, pelo poder do braço de Deus, Jerusalém será salva do exército do inimigo de Ariel, de Jerusalém, portanto. E este exército vai ser destruído. Deus diz que os inimigos vão se desvanecer, eles vão desaparecer como uma nuvem soprada pelo vento, como palha, como poeira soprada. Eles vão sonhar que estão comendo, vão sonhar que estão bebendo, mas nada disso é verdade. Eles vão sonhar que estão conquistando, mas quando eles acordarem, eles verão que eles foram conquistados. Esta primeira parte, então, ela vai ser cumprida logo em seguida, quando o exército assírio faz um cerco em Jerusalém, que foi previsto aqui, a gente falou, mas que este exército vai ser destruído. Vão morrer aproximadamente 185 mil soldados. Isso não tinha acontecido ainda, mas o Senhor, pelo profeta, fala que isto vai acontecer. Do nada, durante uma noite isso vai acontecer e efetivamente um tempo depois isto acontece. A história mostra que isto efetivamente aconteceu. Portanto, esta profecia foi cumprida. O Senhor agora passa a descrever o estado espiritual deste povo. O estado, a condição espiritual deste povo era a pior possível. Ele expõe que este povo é cego. Este povo não enxerga. Ele está vendo as coisas, mas não está entendendo as coisas, não está enxergando as coisas. Ele é um surdo, um cego espiritual. E isso está vindo como se uma maldição, ou seja, um sono profundo, um sono de bebedice, um sono de cegueira espiritual. A mesma bebedice, né? Aquele sono, aquela embriaguez que provoca letargia, sono da pessoa que bebe, a mesma coisa está acontecendo aqui. Só que isso não é por causa da bebida, diz o Senhor, isso é por causa da sua ignorância. Isso é por causa que você não entende as coisas do Senhor. Vocês não entendem porque não querem entender. Então, o que Deus está dizendo aqui? Você, o povo, né? Você, Jerusalém, não se entrega para as coisas de Deus, não quer saber, não tem sabedoria, não busca as coisas de Deus. Mas a palavra de Deus vai acontecer, não para te salvar, mas para te endurecer. E aqui a gente lembra, esta passagem é muito parecida
com o que aconteceu com o faraó na época do exílio do povo que estava no Egito. Ora, o coração do faraó não se endureceu? Sim, exatamente para que a obra de Deus pudesse ser feita. Então acontece a mesma coisa aqui. A palavra de Deus não estava esclarecendo, porque o povo tinha um coração duro, o povo tinha um coração rebelde, o povo estava intoxicado, o povo estava tonto, havia uma tonteira. O pessoal diz uma bobice, ou seja, eles eram tontos, intoxicados espiritualmente e, portanto, incapazes de entender, de conhecer a revelação do Senhor. A incompreensão da palavra de Deus era a regra. Eles não entendiam porque não queriam, porque eles eram rebeldes. Eles vão cambaleando como um bêbado, andando até cair numa vala, eles vão cambaleando para o julgamento. Amado, presta atenção aqui, amado. Presta atenção, porque a palavra de Deus nos é mostrada, a palavra de Deus nos é revelada, a palavra de Deus é acessível. O que impede de nós entendermos a palavra de Deus? O que impede de nós aceitarmos e andarmos em conformidade com a palavra de Deus? A dureza do nosso coração. Então, nós temos que agir de forma a não endurecer o nosso coração, a não zombar, a não repudiar, a não rebelar contra a palavra de Deus. Por quê? Porque o castigo, né? Na verdade, não é um castigo, a palavra não é essa, é a consequência. Consequência é aquilo que resulta dos nossos atos. Deus está avisando acerca dos nossos atos, do nosso comportamento. Se você não ouve, tem consequência. Óbvio que tem consequência, porque nós estamos sendo avisados. Então, endurecer o coração é aceitar a consequência. Qual é a consequência? O julgamento. É cair na vala como um bêbado cambaleando que vai cair na vala. Então, a incompreensão aqui é o castigo. Na verdade, entenda esse castigo como uma consequência. Um coração duro, um coração endurecido, um coração rebelde, um coração zombeteiro não é capaz de compreender. E se não é capaz de compreender, está agora submisso àquilo que faz. A condição espiritual aqui é uma insensatez, é uma inconsciência, é o estupor de uma cegueira espiritual, de uma embriaguez espiritual, de uma intoxicação. O povo não é capaz de ver, de entender, porque não tem luz. Ele não deixa a luz entrar no seu coração. E aí o profeta começa a repreender isso tudo, essa religião exterior, essa forma, né? Essa mania de esconder as coisas do Senhor e de não consultar o Senhor para aquilo que nós precisamos fazer. Então veja lá, diz o Senhor, este povo se aproxima de mim, com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Deus está chamando este povo de hipócrita, que fala uma coisa, mas não tem no coração esta coisa. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em coisas aprendidas por rotina. Exterior, não é no coração. Portanto, continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro. A sabedoria dos seus sábios perecerá e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ou seja, aquilo que eles não querem agora será negado. Eles não querem entendimento, eles não querem conhecimento, pois então eles não terão, porque tudo isso foi dado para eles, eles não quiseram. Então isso vai ser retirado. Isso vai ser escondido.
Eles não saberão, eles não entenderão o que está acontecendo. As palavras do profeta, as palavras da lei serão um enigma, serão um mistério, porque eles escondem os planos do Senhor, o Senhor esconderá deles a revelação. Ai dos que profundamente escondem do Senhor o seu propósito e fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Vós a tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: ele não me fez, e o vaso formado dissesse do seu oleiro: nada sabe. Vai para a casa do oleiro, vai ver o que acontece lá. Quando o oleiro molda o vaso, é o oleiro que molda o vaso. O vaso não se levanta e diz: opa, por que você colocou esse biquinho aqui? Por que você me fez redondinho aqui? Por que você me fez grande, pequeno, médio, grosso, fino? Por que você me fez assim? Por que o pau vai falar da pessoa que está com a madeira na mão? E aqui o povo fazia isso. O povo se voltava contra Deus e dizia: por que você está fazendo isso comigo? Não está certo, não é desse jeito que faz. Como assim? Como assim? Não é desse jeito que faz. Por que o vaso reclama do oleiro? Por que o homem reclama de Deus? Se foi Deus quem fez o homem, a sua imagem e semelhança, e deu a ele mandamentos, e deu a ele ensinamento, e deu a ele conhecimento, e deu a ele luz, entendimento. E ele se vicia, se intoxica, se embebeda de maldade e repugnância, e depois quer discutir porque as coisas não saíram como ele quis? Como assim? Como assim? O Senhor então diz: aqueles a quem eu julgar terão duas escolhas. Uma escolha é a destruição, porque o julgamento, amados, lembrem-se que o julgamento aqui é consequência do que foi feito pelo julgado. Do outro lado existe a bênção, existe a restauração. Então o povo aqui, ele fala o seguinte: olha lá, naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas as verão os olhos dos cegos. Os mansos terão gozo sobre gozo no Senhor, e os necessitados sobre homens se alegrarão no Santo de Israel. Isso significa que aqueles que não se rebelarem, aqueles que confessarem e se arrependerem, estes serão salvos. Estes chamados pobres são aqueles que se curvam diante do Senhor, os humildes, que se movem conforme o vento do Espírito, são sensíveis à voz do Senhor. Estes que esperam a sua ajuda, que estão em trevas, em opressão, aqueles que estão sofrendo, mas sabem quem é o seu Deus. Estes serão redimidos, serão remidos. A sua cegueira será retirada, porque eles entenderão, eles lerão a palavra de Deus, eles ouvirão a palavra de Deus e vão entender a palavra de Deus. Eles experimentarão grande alegria no Senhor, que é o Santo de Israel. E estes remidos, esse remanescente, este pouquinho que vai ficar, estes santificarão o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, que remiu a Abraão acerca da casa de Jacó. Jacó já não será envergonhado, já não descorará na sua face. Mas quando virem no meio dele os seus filhos, a obra de minhas mãos, santificarão o meu nome, santificarão o santo de Jacó e temerão ao Deus de Israel. Os errados de espírito virão a ter entendimento e os murmuradores aceitarão a instrução. Amados,
que você entenda que o nosso coração pode ser acalentado por Deus se nós não formos rebeldes. Então, procura não endurecer, procura ouvir a voz de Deus, se arrepender e buscar a luz, o entendimento e o conhecimento, para que você possa ser abençoado como consequência do teu arrependimento, como consequência dele, para que você possa santificar o Senhor, pois ele é bom sempre e ele faz maravilhas para o povo que ele redime. Amém, amados. Bons estudos.